Bom dia! Estamos aqui para mais uma Maratona Psi. Hoje com uma convidada muito gracinha, muito especial, que já vai chegar por aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre maternidade. A maternidade que cura, o autocuidado. Eu acho que agora que a gente fez aí essa maratona cheia de vários temas, né? Ontem à noite nós falamos um pouquinho, a Thaís já tá por aqui. Eu falar de você, tá? Eu tava trocando minha rede, o Wi-Fi tava dando problema aqui, atrasei um pouquinho. E a Thaís é uma querida, não tinha como não convidá-la. Vocês vão perceber no nosso bate-papo. Bom dia, minha flor. Bom dia, meu amor. Coisa boa estar aqui conversando com você. Bom dia a todos. Sejam Você bem-vindos. sabe, tá, que ontem eu recebi uma mensagem, né? Falando assim, o quanto a Maratona Psi, que foi uma ideia que veio, né, de lives todos os dias, é cansativa, é uma maratona é cansativo, nenhuma maratona é fácil, né? Mas foi uma psicóloga que falou assim, o quanto mudou a vida dela, né? E na verdade, assim, de entusiasmo, de trazer profissionais que também estão refazendo a carreira, que estão começando, sabe? Histórias de profissionais que falam histórias de caso ali, que foram diferentes. A live com a minha filha deu muito impacto. Eu acho que teve muitos momentos assim especiais, né? E eu falei assim, gente, eu tinha duas datas só em aberto. A domingo ainda tá em aberto, que eu tô com algumas coisas na cabeça. Tô pensando em fazer assim, live com os convidados, sabe? Convidar na hora, assim, quer entrar? Venha, fala um pouquinho com todo mundo, né? Porque também tiveram muitas pessoas que estrearam as lives aqui. E aí eu falei assim, meu Deus, eu sei que às vezes é até um pouco de falta de educação, mas não uma quebra de uma criança para outra. Eu falei assim, eu tenho que mandar esse convite para a Thaís, porque eu vou ter que fechar esse ciclo, né, com ela, que a gente fecha agora segunda-feira, porque falar de tudo isso e não falar de autocuidado, né, de rever a vida, de trazer um propósito para a vida, dos desafios que a vida traz para a gente poder, né, caminhar novamente, reconstruir. E aí eu quero agradecer muito o seu convite de, né, assim, como você falou, foi rápido que não deu tempo de pensar. E Eu gostaria que você se particularmente adoro. apresentasse. Eu queria que você se apresentasse e falasse assim, é mais ou menos essa apresentação que eu queria, sabe? O quanto Thaís é especial para mim, o quanto ela marca a minha vida. Nós tivemos presentes juntas algumas vezes ao vivo, mas não suficiente para a quantidade de amor que a gente sente uma pela outra. Verdade, Yara. Olha só, eu particularmente eu gosto dessas coisas não programadas, que eu acredito que a gente consegue falar com mais com o coração do que com a razão, com a mente que quer falar, que quer programar muita coisa. E ontem, quando você me mandou aquela mensagem, eu estava me conectando com Deus. Eu estou fazendo um momento, muitas pausas do meu dia, e é um exercício que eu tenho feito, e assim tem trazido um resultado maravilhoso antes de eu me apresentar. Eu tenho tido muitos momentos assim de conscientemente eu fazer uma escolha de estar ali comigo em conexão com algo divino em mim e que me conecta com algo maior. E Uhum. nesse momento eu vi a sua mensagem, falei, gente, Deus fala de várias formas, né? Assim, o nosso divino se conecta com o divino de outras pessoas. E quando você falou assim, o convite que eu faço é pela sintonia, por amar o seu amor, eu falei, a recíproca é verdadeira. Então, falando um pouquinho aqui de mim, para quem não me conhece, eu sou Thaís Lima, eu sou mãe, eu sou uma mãe, gente. A minha profissão é ser mãe, porque eu sou mãe dos meus, mãe das minhas mães, mãe das famílias que me buscam. Então, eu sou a minha profissão, eu digo hoje, eu sou mãe que procura estudar, que procura fazer o melhor e que procura acolher, né? E assim, trabalhar muito isso em mim para dizer assim, ok, tá tudo bem e eu te acolho com o que você traz, honro o que você traz e a gente vai se unir para buscar novos caminhos. Uhum. Então, hoje, como Proforma, eu tenho várias formações na área do desenvolvimento humano, como coach de família, educadores, criança. Eu atuo aí hoje em atendimentos em grupo, atendimento individual, atendo criança, enfim.
Mas o meu foco mesmo é a trabalhar a minha cura, porque eu acredito que me curando eu curo as pessoas. Eu consigo, através desse movimento, eu faço o meu trabalho. Eu desempenho um papel com mais excelência para quem está comigo, meus filhos que me escolheram, assim eu acredito, como também para as famílias que se conectam comigo. Então, essa é a minha formação. E eu sou casada, eu sempre carreguei, Yara, eu tenho feito assim uma retrospectiva ao longo da minha trajetória, que o que eu faço hoje, eu joguei para o universo quando eu tinha 10 anos de idade. Na verdade, quando eu me lembro que no bate-papo com meu pai, assim, o pai perguntando, Thaís, você vai querer fazer o quê? Essas perguntas que a gente fala, né? Aí eu disse, eu vou trabalhar com criança e eu vou ajudar a família. Eu respondi com meu pai com 10 anos de idade e hoje eu me vejo com 41 fazendo esse papel. Por isso ser tão genuíno, por isso ser tão meu, assim, tão de dentro. Eu faço com muito amor. Gratidão estar aqui com você, viu? Você sabe, tá aqui. Eu tenho costume, até as pessoas falam assim, ah, lá vem a Yara com outros livros, né? Mas quando eu penso na live, eu também penso assim, né? O que eu posso, às vezes... Porque as pessoas ficam interessadas, né? Eu queria me aprofundar nesse assunto, queria olhar para mim também. E aí eu peguei um livro hoje pela manhã, hoje mesmo, porque ontem eu cheguei do consultório, era quase 9. Já tive live 9h30, né? E depois ainda não dei conta de fazer um monte de coisas que eu queria, mas tudo bem, hoje eu tenho um tempinho para isso, né? E aí eu acordei um pouquinho mais cedo e peguei um que fazia tempo que eu não lia, mas que me ajudou muito, né? E que eu acho que ele dá palavras, você vai amar se você não conhece, que é esse Milagres Já. Conhece ele? Não, não conheço, não conheço. Ele é lindo, eles são, é assim, é que são 108 pensamentos, então ela fala como se fosse 108 ferramentas, mas são Sim. 108 pensamentos, sabe? Tá vendo? Toque da dor, entregue-se completamente, existe sempre uma solução maior, né? São mensagens muito positivas, né? Com muito ensinamento que foi baseado naquele livro dos milagres, sabe? Aquele bem Milagres da Manhã? do Milagres da Manhã? aquele bem grandão, eu vou achar aqui, já volta aqui para mim. Tá escrito aqui. É um outro que é bem antigo, sabe? Que é como se fosse quase uma bíblia aí de autoconhecimento, que muitas pessoas fazem as leituras, que é a coisa mais linda, né? E aí eu abri aleatoriamente e falei assim, deixa eu ver onde que eu parei. Aí eu comecei a voltar algumas páginas e vi uma frase que eu falei, meu Deus, eu preciso falar essa frase. É uma frase, né? Ali para até a Maíra tá entrando aqui, ela vai gostar também. Porque eu acho que é muito o que resume a sua trajetória, né, Thaís? Porque hoje você está trabalhando com crianças, com famílias, que era algo talvez que você tinha esse propósito com 12, 10 anos lá, mas que precisou passar por tantas outros trabalhos, outras funções, e até um pouco brecada de algumas funções, né? Como eu acho que o que você passou assim com algo de saúde que te fez entrar no trilho foi algo que também eu passei que falou. Agora eu quero viver o que eu tenho aqui o máximo possível. E a frase é assim, é o milagre número 25. Ele fala, as dores antigas podem ser superadas, basta senti-las. Perfeito. É uma frase tão simples, gente, mas é isso. A cura não é não olhar, é olhar e ressignificar, né? E assim, eu acho que, não sei se você quer contar aqui, Thaís, mas ela tem uma trajetória que eu acho tão linda de superação, de coisas que vieram na vida, e como a gente está falando desse autocuidado, é olhar para as suas feridas para poder superar, né? É acalentar com ajuda, com um profissional, com um grupo. Ontem, né, falaram com a igreja, com a instituição, com a religião que você traz. Tudo isso são fontes de apoio que a gente não pode negar com a família e até com a sua autotransformação. Porque muitas vezes a gente se ajuda auxiliando o outro, né? Sim, Eu vou com te falar, certeza. quando eu ensino, por exemplo, a gente começou a mentoria de parentalidade consciente essa semana. A primeira aula foi tão, assim, especial e nunca é uma igual à outra. Primeiro porque eu não sou a mesma Yara do que quando comecei outra turma, né? Mas a gente vai mudando tanto e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, quanto Verdade. mais eu curo o outro, mais eu me curo. Esse ciclo da abundância é muito forte, né?
E eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, sobre isso. As dores antigas podem ser superadas, basta senti-las. Isso é lindo, obrigada por esse gancho, né? Eu estava aqui imaginando o que é que a gente poderia conversar. E assim, quando eu coloquei a minha página, para quem não segue, o arroba Maternidade Cura no Instagram, você pode ir lá e vai ter, né, um pouco da minha vida, da minha história. O meu chamado foi por uma dor muito grande. Talvez olhando hoje, assim, eu digo, gente, eu senti muito aquilo, mas senti no sentido de aceitar, que foi o primeiro chamado quando eu me tornei mãe da minha filha, que tem 10 anos, a Nina. E Nina, nos primeiros meses da vida dela, Yara, a Nina desfalecia. Eu já contei isso em vários momentos, inclusive já fiz palestras sobre isso. Na época, a gente precisou buscar o auxílio para descartar toda a questão física e nada detectou naquele momento. Só que no momento, eu me lembro quando os primeiros episódios, talvez o segundo ou terceiro, quando eu vi que estava acontecendo aquilo, eu me ajoelhei no chão e falei assim, meu Deus, se esse filho que é teu não for para ser meu, me dê aceitação e força para lidar com isso. Então, naquele momento, eu tive uma insight, sei lá, uma coisa do sentir. Então, assim, eu vou ter que aceitar, me dar força para receber isso. Mas se ela for minha, me dê a oportunidade de fazer o meu melhor. Então, quando eu percebi que depois de algum tempo, com 9 meses mais ou menos, esse processo dela estabilizou, eu senti que ela veio para ficar, e aí foi um trabalho. Essa maternidade cura para mim, essa maternidade que vem de dentro para fora, isso se tornou muito forte. E aí, quando veio o meu segundo filho, o Gabriel, de 8 anos, só abrindo um parêntese, nessa época, com 10 anos, há 10 anos atrás, quando a Nina estava muito bebezinha, eu coloquei no Google, por exemplo, crianças que desfalecem tal, sem causa aparente, e aí começou a vir um monte de coisa falando das nossas crianças de hoje. E eu percebi assim, eu falei, essas crianças que estão vindo, esse filho que Deus consolidou, a minha guarda, não pode ser uma coisa aleatória, que eu faça de qualquer jeito, sem consciência do que eu estou fazendo. Eu preciso me apropriar desse papel. Mas o outro chamado veio também com a dor que foi meu filho de 8 anos, quando ele entrou na escolinha, quando ele começou a apresentar os comportamentos, quando ele começou a apresentar os desafios para mim, enquanto mãe. E aí eu precisei, Yara, buscar recurso, porque se eu não buscasse esse recurso, eu provavelmente teria um filho hoje com um diagnóstico. Eu não estou dizendo que um diagnóstico não exista. Eu estou dizendo que nós, enquanto mães, precisamos entender que estamos no processo de transformação, de cura, de conhecimento, de busca, para que a gente realmente faça o que precisamos fazer e o que eles necessitam que a gente dê a eles, né? Então, assim, eu percebi que existia uma lacuna, uma deficiência, muitas dores em mim que não me permitia ser a mãe que eu gostaria de ser. Daí veio a maternidade cura. Então, foi esse chamado. E quando você fala isso, do sentir e do aceitar, mas não se acomodar, eu aceito que eu estou com problema, eu vou ficar nisso. Não, de jeito nenhum. É uma possibilidade que se abre enorme, que você diz, opa, eu preciso enxergar o mundo como aquela coisa, né, que se abre, assim, com as divergências que ele me cabe. No sentido de olhar para, né? Olhar para e dizer, isso aqui é meu. Meus filhos vieram para mim porque eu tenho o que eles precisam, eu tenho o que eles vieram buscar, assim eu acredito. Então, eu passei a enxergar. E assim, aí eu vou abrir um parêntese. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar, eu até gravei um vídeo, eu vou botar na página provavelmente de hoje para amanhã. A gente começa a ver a necessidade de buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar terapia. E eu fui buscar mentorias, eu busquei tudo isso e ainda tenho tudo isso. Eu não ando só, nesse sentido assim. Eu tenho os meus suportes, eu vou buscar profissionais qualificadas que possam me amparar com as minhas dores. Porque a minha cura pode ser uma autocura, mas vai ser talvez muito mais trabalhoso
do que eu estar fazendo esse processo de autocura, mas ter pessoas que enxerguem dissociada para dizer, Thaís, enxerga isso aqui está doendo em você, seu filho está gritando e você está se incomodando, por que isso está te incomodando? E aí eu olho que quando meu pai gritava comigo, me assustava, me deixava triste. E eu começo a limpando, por exemplo, essas dores, eu começo a olhar para o grito do meu filho como uma expressão de uma raiva, de uma frustração, mas que não é comigo, sabe? Então, assim, quando a gente busca, Yara, e aí eu senti muito isso, eu tinha vontade de ir para os cursos, de trazer as informações e colocar tudo em prática, e muitas vezes barrava ali. Eu não conseguia colocar as coisas em prática, ou às vezes eu fazia e dizia, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu deixar meu filho gritar e bater uma porta para depois conversar com ele, isso não vai tornar esse ser humano um agressivo lá fora? Enfim, então, para eu fazer isso com leveza, para eu ter esse momento, eu precisei dizer, parar tudo. Os conhecimentos para o outro é muito importante, mas esse conhecimento, esse olhar para mim, é o que vai me dar a base de caminhar com tudo que eu tenho buscado. Né? Então, esse é o momento, o movimento que eu tenho feito. E é muito importante porque, assim, a gente tem a base, né? Então, eu adorei esse seu exemplo. Será que se eu deixar meu filho bater a porta, ir pro quarto e não falar naquele momento, falar depois, eu tô sendo... Que as mães falam, tô passando a mão na cabeça, tô sendo permissiva, ele vai ficar sempre com esse... né? Mas será que é efetivo você conversar com uma criança no momento de, né, que eu tô ali com o cérebro, parte de cima super agitada e a parte de baixo, de cima calma, a parte de baixo agitada, que é a raiva? Não tem conexão. Então, é interessante a gente buscar, sim, na literatura, nos livros, no que a gente tem ali para aprender, mas também adequar para a sua realidade. Né? Porque se você não faz esse tipo de dúvida, será que você não chega na sua coerência? E é mais importante, né, um relato, uma frase, viver coerente com o que você sente e pensa, até nos seus comandos, para ser efetivo. E quando for efetivo, a gente consegue mais a leveza, né, da vida. Então, eu acho que isso é muito, muito importante para a gente poder trazer. O livro que eu estava falando é do Curso em Milagres. Aquele livro muito antigo, ele foi baseado num curso em milagres, né? E aí ele traz essas ferramentas que no final de cada capítulo tem muita coisa legal, sabe? Por exemplo, tem uma que eu não achei aqui, mas eu sei de cor, que é quando você estiver em dúvida, escolha a paz. Né? Quando estiver ali em dúvida, eu faço, escolha a paz. Escolha a paz. E às vezes pode ser uma coisa simples, né, Thaís? E que vem e que precisa, às vezes, de um tsunami passar em você para você conseguir sair e falar assim, deixa eu escolher o que eu preciso agora para minha vida, né? É isso aí. E agora, nesse momento aí de pandemia, isso veio mais à tona, né, Yara? Então, assim, a gente ter a oportunidade de estar conosco, de estar com a nossa família, isso não está vindo à toa. E assim, é um exercício que eu tenho feito e está sendo muito grandioso, mas eu acredito também que o processo de cada um, evolutivo, de despertar, de busca, é muito individual mesmo. Estamos aqui, nós imbuídos, né, que está aí mais à frente, estudando e querendo se doar, e querendo passar o que sabe, querendo contribuir de alguma forma, a gente está aqui. Mas o processo é de cada um, é aquela coisa de dizer, olha, eu quero que você me ajude, me fala alguma coisa, compartilha algo comigo. Esse movimento do querer. Da mesma forma que eu tenho esse processo de querer buscar um auxílio, eu também tenho que querer cuidar de mim, por exemplo. Parar para meditar é uma escolha. Não é uma coisa, né, que você vai dizer, você tem que meditar. Não, é uma coisa que vem de dentro. Aí eu posso chegar e dizer, por que eu preciso meditar? Porque vale a pena os porquês, né? Então você vai lá, coloca qual o benefício da meditação. Se você é uma pessoa que precisa desse amparo de conhecimento mais racional para fazer algo, né? Então, assim, eu adoro o silêncio, essa paz que você fala, né? Então, todas as vezes que eu estou vivendo um turbilhão, e vale, gente,
Às vezes a pessoa que está lá fora vê a gente colocando coisas no Instagram e trazendo os resultados, só que a gente traz o resultado. Muitas vezes a gente não consegue trazer a trajetória. E a trajetória, muitas vezes, igual a maioria das famílias, vem com dores, vem com tristeza, vem com angústia, vem com culpa. Então, essa trajetória que eu vou vivendo e que eu vou trabalhando em mim para chegar a um resultado também existe. A diferença é como eu vou encarar isso. Eu posso ficar ciclando nisso, nessa dor, nessa culpa, nessa angústia, eu posso olhar para isso, sentir isso e dizer, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar o que está acontecendo aqui? Então, abrindo aqui, é essa vulnerabilidade que eu sempre tenho falado, que somos humanos e que o que eu passo aqui, outras milhares de famílias também estão passando. A diferença é como cada um vai viver essa realidade, né? Então, eu passo pelos meus desafios, meus filhos trazem muitos desafios para mim, mas eu acolho eles como um processo de me melhorar, me tirar daquela zona de conforto, do conformismo, né, daquela zona de estagnação, de dizer, aqui está tudo bem. Então, quando vem alguma coisa que te enfutuca ali, você fala, opa, eu preciso sair disso, que já não está tão confortável assim. E hoje eu estou fazendo um trabalho inverso. Eu estou pegando a zona de conforto e querendo sair dela. Eu estou indo para a zona de desconforto. Por quê? Essa zona de desconforto me movimenta, me faz buscar, me faz curar, me faz trabalhar em mim e trabalhar quem está do meu lado, de mim para fora, e não de lá para cá. Né? Aí é um trabalho que eu venho fazendo. Então, só para aliviar os corações das pessoas que ouvem, vocês não estão só nos problemas, nas dificuldades, no filho que xinga, que bate porta, que faz coisas, que você fala, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa por esse menino, não está dando nada certo. A gente também vive isso, né, Yara? Sim. E às vezes a gente, né, acolher isso e falar, ok, tá no processo, estou aprendendo, estou crescendo, é um processo. Então, foi essa forma que eu escolhi viver a maternidade. Para mim, soa muito mais leve, porque eu saio daquele pedestal de que tem que acertar o tempo todo, tenho que controlar tudo, tenho que dar conta e ser a power mãe, a melhor, a top da galáxia, e eu já saí desse papel e digo, olha, gente, estou aqui com vocês, colada com vocês, para a gente crescer juntos. E o que eu acho mais incrível, Thaís, é porque assim, que as pessoas não conhecem assim, a nossa amizade, a nossa relação, que é algo assim, que foi construído aqui na internet, depois Thaís veio para um curso, já tem quase 4 anos, né, Thaís? 2016, que foi quando a Lorene veio para o Brasil pela primeira vez. E aí a gente vai fazendo essa transformação, a parentalidade consciente, que nós também já vivenciamos juntas. A Marluxa está falando aqui, né? Que ajuda muito nesse processo, que não deixa de ser um processo de autoconhecimento, né? Fernanda também deu várias dicas aqui, eu estava vendo as mensagens dela, cuidar de você para poder cuidar dos pequenos, né? Que é exatamente isso, olhar para a gente, ter esse autoconhecimento, né? Esse exemplo da pandemia. Mas eu achei que, olha o que acontece. A gente começou falando desse processo de cura, então eu trouxe na primeira referência, que é muito legal para a gente olhar, né, e ver esses milagres já. Mas quando você falou no processo, era o segundo livro que eu tinha trazido aqui, que a gente não combina, é assim, vamos e vai. E quem participou da Maratona Psi foi assim, teve algumas que falavam, Yara, mas o que você vai perguntar? Eu falei assim, não sei, o tema é esse, a gente vai fluindo, que é o natural e é o verdadeiro, né? Mas um outro que eu trouxe é esse aqui, Um Compromisso por Dia. É um livro muito simples, né? É um livro do Tadashi Kadomoto e ele é muito gostoso, inclusive para adolescente, gente. Fazer mãe e filha junto, ou até o pai mesmo, é uma coisa muito agradável, porque ele tem cada dia. Então, ele tem um compromisso por dia por ano mesmo, né? Ó, o último é o 365. Vocês podem começar a qualquer momento, tipo, acabou a pandemia, vamos ter um compromisso por dia? Ou vamos já ter um compromisso por dia? E os compromissos não deixa de ser o processo.
né? Sim. Então, quando você está em busca de, em procura de, para se curar, para se acolher, né, para se confortar, é um processo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um 122 dias, vamos supor. Tá vendo? Eles são só exercícios, é coisa muito simples, né? Então, faça um detox tecnológico em casa. Sem televisão, sem celular, com muita conversa, olho no olho. Esse é algo que vocês podem abrir e falar, ó, esse dia é isso. Vamos fazer? Qual o tempo? Não dá todo dia, eu trabalho com tecnologia, então vamos fazer por 2 horas, 1 hora, só a gente, só olho no olho, e aí passa para um outro compromisso no dia seguinte. Né? Conecte-se com o universo e com Deus. Ore por uma pessoa próxima que precisa de ajuda para resolver um problema. Então, vem ali alguma coisa assim para você ajudar o outro. São pequenas doses diárias que não deixam de ser um compromisso, né? Faça um suco verde para você como uma forma concreta de cuidar de sua saúde. E aí você pode pintar. Eu gosto muito de trazer o pintar, eu gosto de, né, desenhar no livro, porque mostra que é seu, que você tem o domínio, que você pode fazer isso. Então essas técnicas também te pertencem, né? Então eu acho que é exatamente isso. Olhar para esse processo, né, vivenciar esse processo de uma forma leve e com as ferramentas que existem aí para isso, né? Acho Certeza, que é tem. bacana. Você falou do Tadashi, até abrindo aqui para quem eu estou fazendo o processo de meditação dele, que é uma maravilha, às 6 horas da manhã e às 8 da noite. Então, é um processo que tá 22, 23 mil pessoas meditando juntos todos os dias. É uma sensação fantástica. Uma coisa a Tadashi tem falado, e eu também já venho trazendo isso na minha vivência prática, mas também no meu acreditar para outras famílias, que é o casamento da meditação com a terapia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Por que a gente fala isso? A meditação, ela vai te conectar com o seu divino, ela vai te conectar com o seu amor mais genuíno e com algo a mais do que você. Seja o Deus que você acredita, é um momento que você silencia e que você se escuta. A coisa mais louca que eu tenho visto as pessoas falando, assim, não é o julgamento, mas assim, se a gente fizer uma escuta consciente, é dizer assim, Thaís, eu não aguento parar para me ouvir, não. Porque quando eu paro para me ouvir, parece que vem um monte de reclamação na minha cabeça. Eu falo, e é verdade, isso é real. Nós temos várias vozezinhas que estão ali bombardeando o nosso cérebro de informação, de julgamento, de crítica, de exigências, de medo, de ansiedade. E aí eu digo, ok, como é que eu faço esse trabalho? Eu, particularmente, eu faço através da respiração com a meditação e buscando ajuda da terapia. Existem profissionais incríveis que vão estar aí para te ajudar. Por que a terapia? Porque, primeiro, que tem um profissional qualificado para te olhar de fora e fazer você enxergar o que você, associado, nem sempre consegue enxergar. A gente trabalha na neurociência, né? Associado, eu estou vivendo o processo. Dissociado, eu enxergo o processo. Então, eu olho ele e vejo o panorama. É possível a gente fazer isso por nós? Sim. Mas se eu tenho condições de ter alguém que não esteja envolvido na emoção para me ajudar nisso, vai ser fantástico. Então, esse casamento de eu parar, e aí é o que você fala, que Tadashi traz também em todos os livros dele de uma forma bem simples, é aquela coisa assim, às vezes eu parar, respirar de 1 até 3, como ele fala, né, o ciclo da respiração. Eu puxo o ar de 1 até 3, eu faço uma pausa contando até 3 e eu coloco o ar para fora contando até 6. Se eu fizer esse exercício 5 vezes, parada, focada exclusivamente na minha respiração, eu estou ouvindo o meu silêncio. Eu estou silenciando a minha mente. Então, como que eu estou estressada, nervosa, chateada, e eu vou me desestressar ou silenciar minha mente vendo uma reportagem na televisão que só vai me trazer coisas ruins, ou eu vou ver até um Instagram, que eu vou ficar lá olhando todo mundo postando coisas lindas, quando eu me comparo ali que eu não estou tão bem assim, ou sei lá, ou eu vou ficar ali respondendo o e-mail, respondendo as pessoas, sendo que eu não estou olhando para mim. Então, eu ouvi de uma querida até,
ela dizendo assim, o único momento que eu tenho para mim é na hora de dormir, que eu pego o celular 10 minutos para jogar e para ver o Instagram. Aí é uma coisa que é importante para ela, sim, mas ela não está com ela. O silenciar que a gente, o ir para dentro, esse autocuidado, é um convite a você olhar para você intimamente. Tá ali na sua dor, tá ali no seu silêncio, tá ali com o que você acredita de melhor, tá se acolhendo, tá chorando. Tem muitas vezes que a gente precisa somente chorar, botar para fora, entendeu, Yara? É. E isso é um autocuidado, né? Isso é o autocuidado. Então, esse casamento de você se cuida, você tem um apoio emocional com um terapeuta, com um psicólogo, seja lá como você estiver, esse casamento vai te permitir, sem sombra de dúvida, você viver todas as situações, inclusive como mãe, de você começar a equilibrar aquilo que é importante para você nesse papel. Uhum. Eu não conseguiria dar um passo se eu não fizesse esse trabalho, te digo. Ia sair aquela coisa automática da cabeça, mas não ia sair do meu sentir, porque no meu sentir estaria bagunçado. O meu interno estaria bagunçado para isso. Então, esse é um convite para vocês. É. E é lindo, sabe, Thaís? Porque, assim, algumas pessoas ainda não estão preparadas para receber ajuda. Eu sinto isso. Sim, E tudo bem, a gente sim, tem que olhar e acolher isso, né? Por isso que eu acho que eu uso tantos livros, né? Primeiro porque tem um embasamento da neurociência, que é muito mais fácil você entender através do outro do que por você. A gente é programado, desde a evolução, a se defender do outro, a olhar o que tem de perigo, a olhar o que está fora de você. Então é muito mais difícil olhar para dentro. É muito mais sim. difícil se ver o que está acontecendo ou não, o que eu preciso de ajuda, o que eu estou fazendo de errado. Realmente, biologicamente, é mais difícil. Por isso que quando a gente pega um livro desse e começa a fazer uma paginazinha por dia, que são coisas pequenas e simples, que às vezes pode demorar 10, 15 minutos, igual fazer um suco verde, né? Monte uma playlist para caminhada ou para corrida, você parar para montar a sua playlist, sentir esse autocuidado, pode ajudar. Não é uma pessoa, às vezes é um livro falando. E eu separei um terceiro aqui, né, para poder trazer para esse momento, que é esse Mãe, me conta a sua história. Isso acho que você conhece, que não deixa de ser uma escrita terapêutica. É você Uhum. voltando ao seu passado, às suas vivências, né? Então, olha, tem um momento ali sobre o amor, fale agora sobre mim, que é criança, porque esse aqui você vai escrever para o seu filho. É como se Sim. fosse a sua Bíblia, os seus sentimentos, as suas vivências, o seu diário, né? A sua intuição. Você vem aqui e vai responder. Então, qual era a sua comida favorita? O que você detestava quando você era criança? Será que minha filha sabe isso? Será que é interessante ela saber? Será que isso conforta um ciclo? Eu fico imaginando quem tem a possibilidade de fazer um livro desse que vai perpetuar, né, a sua existência. Imagina chegando para os netos, ali, o livro da Bisa, da vida da nossa Bisa, porque algumas coisas se perdem ali no passado, né? Então, o olhar para si pode ser de diversas formas. Pode ser um banho relaxante, pode ser fazer um exercício num livro, pode ser uma escrita terapêutica, pode ser perpetuar a sua história, né? Pode ser olhar ali para uma mãe coach e falar, eu quero ser a mãe que eu desejo ser, né? Fazer uma ferramenta Sim. das 90 ferramentas, Amo, abrir ali e falar, amo quero esse resolver livro. isso. Então é importante a gente se abrir para essa cura que vem através do autoconhecimento. Então, acho que é Sim. aquela primeira frase que nós falamos, que eu até já fechei o livro, tenho que procurar aqui, que é esse aqui, Milagre Já, mas é o De 25. viver as situações e sentir, né? É, não é E sentir. trazer esse movimento É, de, o de busca. senti-la é vivenciar. E aí, quando você Isso. vivencia, é você olhar, você questionar, né? Então, as dores antigas podem ser superadas. Basta senti-las, basta revisitá-las, basta olhar para elas para poder trazer a sua versão, a sua essência, porque só assim ela é fechada. Não pelo que o outro fala,
né? Pelo que você faz, que eu acho que foi muito o que aconteceu contigo, né, minha amiga? E é só essa questão da gente, né? As pessoas ficam, muitas vezes, trazendo assim, eu não quero mexer no passado, eu vou ficar lá no passado. Não, não é, a ideia não é essa. Quando a gente vivencia, quando criança, algo, por exemplo, que marca a nossa vida, e a criança era muito literal, e ela vai absorver muito da mãe, do pai, das pessoas que têm poder pessoal, da professora, da escola, dos colegas, do irmão mais velho, enfim. Então, quando a gente vivencia, na condição de criança, por ser literal, a gente vai dar os significados para aquela dor, para aquele fato, né, que vai gerar a dor ou não. Mas se for uma dor, esse comportamento muitas vezes acompanha o adulto, acompanha e inconscientemente a gente se comporta como aquela criança. Então, o que é que a gente tem hoje de grande possibilidade, que é o trabalho, só para deixar claro o que seria essa cura? É você, enquanto adulto, olhar, ir lá atrás e lembrar daquele momento que você queria que seu pai ou sua mãe estivesse com você ali, e eles não tiveram. Mas que hoje, na condição de adulta, você pode ir lá e ou se acolher, ou também dizer, eles não perceberam, a gente ter compaixão pelos nossos pais. Né? Uma coisa que é linda e que é libertadora é quando a gente olha para os nossos pais e consegue honrar tudo que a gente recebeu. Eu vejo muita gente chegar para mim e falar assim, eu quero me melhorar como mãe. E aí eu digo, ok, como que está a sua relação com seus pais? Eu não quero nem ver meu pai, eu tenho uma raiva da minha mãe. E aí, essa já é a primeira entrave ali da desordem para você seguir o seu caminho com a leveza. Então, qual é o trabalho inicial daí? Pelo menos que eu costumo fazer. É a gente pegar a nossa base, a gente olhar para aqueles seres que nos deu a vida e honrar e dizer, ok, pai, mãe, vocês são imperfeitos, como eu sou imperfeita também. O que vocês fizeram foi perfeito para mim, foi o melhor que vocês puderam. Eu me sinto honrada, agradecida pela vida que vocês me deram, e agora eu peço que me libere para seguir o meu caminho. Sem mágoa, sem dor, sem raiva. E aí começa o caminho de você se sentir apropriada da sua identidade adulta. Porque acontece muito que quando a gente observa, inclusive eu faço esse exercício de me observar fazendo algumas coisas com os meus filhos, eu digo, quem está falando aí é a minha criança, não é a Thaís adulta. Uhum. Não é a Thaís que está falando adulta, é a minha criança que não gosta de ouvir o grito do pai. E está incomodada de ouvir o grito do marido brigando com o filho, por exemplo. Entende? Então, eu preciso entender esse processo. Eu preciso me libertar dessas coisinhas. E a honra dos nossos pais vai limpar muito esse caminho de possibilidade da gente seguir o nosso caminho fazendo o nosso melhor daqui para frente. É essa a ideia. Faz o que te cabe daqui para frente. Lindo. É isso, minha flor. Quando gratidão, eu falo e não vejo as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa, compartilhar uma experiência, aqui eu estou à disposição, tá, Yara? Veja se tem alguma coisa. Mais do que pergunta, estão trazendo um embasamento, né? Na verdade, estão falando sobre isso, exatamente. A Sandra falou, é a cura através do autoconhecimento, né? A Daniele falou aqui de tomar pai e mãe, né? E todo mundo aqui falando que exatamente essa certeza é algo amplo, né? E sim. A Adriana está falando aqui, parabéns pela live, o ponto fantástico. Várias técnicas, várias teorias que vão se unindo, né? E que cada uma pode escolher qual é a melhor e a verdadeira para você. Você pode meditar, né? Não existe um certo e errado, né, Thaís? Eu acho que é o conectar com você da sua forma, através do mindfulness, através de outros tipos de meditação, através de uma escrita terapêutica, através de música vinda de outros, de música, né? Eu acho que isso é muito legal. Através de um compromisso por dia, que é uma coisa simples, mas que também promove. E esse contato é uma coisa que eu tenho falado também, tem tocado muito em mim, a gente fazer aquele retorno do mais simples, sabe? Então, assim, nesse período de quarentena, eu tenho me observado
e honrado, por exemplo, a natureza. Eu até falei isso em algum vídeo, tenho uma árvore que há 20 anos está na minha porta. Eu só consegui olhar para essa árvore com a beleza que ela me traz agora. Olha que coisa, né? Então, Uhum. hoje, dentro do meu processo de autocuidado, tá ali a minha troca de energia com aquela árvore, com aquela natureza, com a mãe terra. É uma escolha que eu fiz. É um Aí meio eu vou ter que pegar que até um me negócio para completar. Vai falando, que eu tô viu, aqui. que me conecta. Olhar para o sol, abrir os braços e agradecer, e fazer um trabalho de gratidão, né? E fazer aquela coisa mesmo de onde que eu encontro o divino. Eu encontro olhando para o céu, eu encontro abraçando a árvore, eu encontro deitada e vendo a natureza, as estrelas no céu, a lua. Sei lá, eu abraço meus filhos e fico lá contando as estrelas. Isso é um encontro que eu tenho, é um processo de cura, de transformação, de momento rico. Então, não precisa, não tem receita de bolo e não precisa ser nada muito mirabolado, muito difícil, é tudo simples. Não é botar o pé na grama, é um contato que você tem com o autocuidado, é uma troca de energia ali. Né? É, Então, um banho, você tomar um banho sossegada, eu tomo meu banho e boto música. Por quê? Porque eu vibro o som. Então, eu boto música e eu uno duas coisas em uma. O banho, que me relaxa, e a música que me eleva. Então, galera. assim, essa questão só do tempo, muitas pessoas travam na crença de não ter tempo. O ter tempo é a gente saber aproveitar o tempo e priorizar o que é importante para nós. É. Então, a todo instante, eu busco utilizar se eu estou trabalhando, eu posso trabalhar e ouvir uma música que me inspire para fazer o meu melhor trabalho, por exemplo. Então, Uhum. eu estou trazendo dentro de uma obrigação algo prazeroso e muito gostoso para mim. Que a gente possa ter isso, nós merecemos, para É. ser melhores na execução dos nossos papéis. Quando você começou a falar, eu lembrei de uma sessão que eu tive ontem, e eu trabalhei com as corujinhas, né? Das corujas em ação. E elas são isso, são 56 corujinhas que trazem ações simples, né? E uma das que as crianças escolheram para, né, no momento que ela fala assim, quando você está com raiva, quais são as ações que podem te ajudar? E aí elas já tinham as corujinhas lá com elas, era uma sessão online, e elas começaram a escolher, né, as corujinhas, qual que ela queria ou não naquele momento. E aí, essa foi a que ela escolheu, que é nada mais lindo do que a natureza com suas cores, cheiros, sons e formas, né? Então, a natureza nos transmite boa energia. Você já parou para observar? Pise na terra, na areia, sinta o cheiro das flores, da terra, abrace a árvore, sinta o vento, registre o que você viu e sentiu. Concentre-se no movimento presente e reflita sobre os sons que você consegue ouvir nesse momento. Então, essa corujinha, ela traz exatamente isso, o simples, né? E foi algo que a criança pegou como era para ela escolher 6 estratégias para aumentar o repertório de ações que podem auxiliar ela no momento de raiva. E ela falou assim: eu posso ir para a natureza, eu posso andar ali, né, na grama e posso sentir o cheiro. Eu falei, exatamente isso, conecta e auxilia na raiva. E o outro era exatamente ouvir música, que é o que você trouxe aqui. São as ações das corujinhas, né? Que fala, ouvir música relaxa e traz boas lembranças. A música também ajuda na concentração, no sono, na meditação. Músicas animadas potencializam o nosso desempenho sob pressão. Às vezes, quando a gente está muito pressionado, a gente põe uma música mais animada ou que traga uma lembrança, uma memória afetiva, que isso faz fluir, né? Porque faz a gente conectar com nós mesmos, que é o que a gente falou aqui no comecinho. E aí, aqui eu vou deixar para vocês, então, como uma atividade hoje, a atividade da corujinha, que é: escolha uma música que desperte boas sensações, lembranças e alegria em você. E aí depois vocês compartilham aqui comigo qual foi a música que vocês escolheram para poder abraçar vocês nessa sua cura interior. Tá, queria te agradecer Eu também. palavra, sua fala. Né? Eu falo, meu Deus, eu convido as pessoas para uma live de meia hora e eu vi aqui que a gente está quase 50 minutos. Passou que eu nem vi.
Mas Enfim, só agradecer também, gratidão a você pela pessoa incrível, essa profissional linda que você é, Yara, é muito inspiradora, assim. E não, você não inspira só pelo que você sabe de conhecimento, você inspira pela tua luz. Então, gratidão. E agradecer a todos que estão aqui, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do que eu faço, do que eu acredito, tem os meus canais no YouTube, tá lá Thaís Lima, no Dose de Família, tem várias lives, inclusive uma live linda com a Yara. Tem o @maternidade cura, né, que é o meu canal onde eu posto mais coisas, e a gente vai juntos, né, nesse processo. Mas eu só sou gratidão aí pela oportunidade de estar cara a cara tomando café com você, viu? é. E olha, já estão chegando algumas músicas aqui, Viva la Vida, de Coldplay. Então, Priscila, se permita ouvir essa música inteira hoje, no banho, no carro, agora, no momento do café, sabe? Vamos cada uma pegar a sua música. Eu também. Eu vou me comprometer a pegar uma música hoje e depois eu compartilho com vocês. Eu vou viajar hoje. Eu vou ver meus pais, que eu não vi meu pai ainda no Dia dos Pais, né? Ficou com aquela coisa de suspeita de coronavírus da minha filha, depois não era, e a gente, mesmo que fez todos os exames, precisou fechar isso, e depois tinha um compromisso semana passada, então hoje eu vou para lá, para Bauru, e já vou falar para cada um, para o meu marido, para minha filha, e nós vamos escolher uma música para a gente se conectar com a gente mesmo nesse caminho aí da estrada. Olha, deixa eu ver Da aqui as viagem, viu? melhores, Tem Jota várias Quest. músicas aí, da galera compartilhando várias músicas. E, ó, gente, não tem nada mais lindo do que nós ensinarmos os nossos filhos esse movimento. Esse movimento de estar com eles, de querer cuidar deles, eles mesmos quererem se cuidar também. Então, assim, é muito mágico quando a gente pode estar falando com os nossos exemplos. Se eu estou num fluxo muito, é como se aquilo, se eu paro, é ruim, meus filhos também não vão ter essa visão de cuidado. Então, é um trabalho que a gente vai estar inspirando uma geração que está vindo aí. Mais conectada com a natureza, mais conectada consigo, mais conectada com o autoconhecimento, com a inteligência emocional, com as relações, com o coletivo, que a gente possa ajudá-los nesse caminho, nos ajudando primeiro. Um beijo, meu amor. Beijo, minha flor. E olha que Muita lindo, Thaís, gratidão. né? A minha colega aqui, Paz para a Vida, né? Falou assim para mim, que ela, para nós, né? Yara, ela me falou, me deu um elogio, Yara é maravilhosa, obrigada. Mas o que é É importante, mesmo. obrigada por nos apresentar essas pessoas incríveis. Então, acho que isso foi o que eu recebi muito ontem, sabe? No dia do psicólogo, muita gente mandando mensagem, muita gente assim, eu tô amando a Maratona Psi porque eu tô conhecendo pessoas maravilhosas. E eu precisaria de uma Maratona Psi de 1 ano, é que eu não tenho condições físicas para fazer isso, porque a minha vida é repleta de teias de pessoas maravilhosas. Eu acho que a gente vai, né, traçando caminhos e a gente não pode só caminhar para frente, a gente tem que olhar e ver quem faz parte daquele caminho, né? Foi assim que encontrei Thaís, foi assim que encontrei Rafa, que veio ontem, foi assim que encontrei Gisele, que vem amanhã para falar sobre a questão da alimentação, psicologia na alimentação, né? Então, a Cris, que escreveu comigo, né, Corujas em Ação, muitas de vocês aqui, Marcinha, que eu encontrei na internet, de uma live que veio, que agora virou minha artesã, vai fazer vários projetos aí para mim, né? A Sandra, que acabou de entrar aqui na mentoria de parentalidade consciente, que também está amando a maratona. Então, eu acho que é isso, é a gente caminhar, a gente olhar para você, mas também olhar ao seu redor e ver essas pessoas maravilhosas, o quanto a gente, em harmonia, em junção, em parceria, cresce, né? A teia cresce. Somos potencialidades. A É, gente faz a somatória das potencialidades. Eu estava até ouvindo isso agora no podcast, bem, muito legal. Que estamos sozinhos, nós vamos ter o nosso potencial. Quando a gente une forças e expande para pessoas com potenciais também, isso é levado à máxima potência. é. O movimento atual hoje E a é gente esse. vive na gratidão, que é algo que eu sinto muito por você, pela sua amizade. A Dani entrou aqui também, mandou um beijinho, que a gente já ficou até na casa dela, né? É. Ai, um beijo para você, que Deus Beijo. abençoe sua trajetória, viu? Um beijo no coração de todas e muita gratidão aí por estar com a gente.
Obrigada, gente. A gente ainda tem mais poucos dias de Maratona Psi, 29, 30 e 31. São 3 encontros, mas fechando sempre com essas pessoas tão maravilhosas que fazem parte da minha vida, que eu tô trazendo aqui para vocês também. Um beijo, minha querida. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todos. Para vocês também.